Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje vamos falar o capítulo 65 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Balarama Visita Vrindavana. Em resumo a esse capítulo, ele relata a ida do Senhor Balarama a Gokula e também como ele desfrutou a companhia das vaqueirinhas e arrastou o rio Jamuna. Certo dia, o Senhor Balarama foi a Gokula para ver seus parentes e amigos. Quando lá chegou, as gopis mais velhas e os pais do Senhor Krishna, Nanda e Yashoda, que tinham estado todos em grande ansiedade por muito tempo, abraçaram-no e abençoaram-no. O Senhor Balarama ofereceu os devidos respeitos e saudações a cada um de seus superiores adoráveis, segundo a relação de idade, amizade e família. Depois que os residentes de Gokula e o Senhor Balarama tinham perguntado uns aos outros sobre seu bem-estar, o Senhor descansou de sua viagem. Pouco tempo depois, as jovens gopis vieram ter com o Senhor Balarama e perguntaram-lhe sobre o bem-estar de Krishna. Elas questionaram: Krishna ainda se lembra de seus parentes e amigos e acaso virá a Gokula para visitá-los? Por amor a Krishna, deixamos tudo, até mesmo nossos pais, mães e outros parentes. Mas agora ele nos abandonou. Como poderíamos deixar de depositar nossa fé nas palavras de Krishna depois de vermos seu doce rosto sorridente e assim ser dominadas pelos impulsos de Cupido? Contudo, se Krishna pode passar seus dias separados de nós, por que não podemos tolerar estar separadas dele? Logo, não há razão para continuarmos falando dele. Desta maneira, as gopis lembraram as conversas encantadoras, olhares fascinantes, gestos brincalhões e abraços amorosos de Sri Krishna e, como resultado, começaram a chorar. O Senhor Balarama consolou-as, transmitindo-lhes as atrativas mensagens que Krishna lhes enviara. O Senhor Balarama ficou 2 meses em Gokula, divertindo-se com as gopis nos bosques à margem do Jamuna. Os semideuses que testemunhavam estes passatempos tocavam tímbales nos céus e derramavam chuvas de pétalas de flores, enquanto os sábios celestiais recitavam as glórias de Balarama. Certa vez, o Senhor Balarama ficou inebriado por beber um pouco de licor Varuni e começou a vagar pela floresta em companhia das gopis. Ele invocou a presença do Jamuna, dizendo: aproxima-te, para que eu e as gopis possamos nos divertir brincando em tuas águas. Mas o Jamuna ignorou sua ordem. O Senhor Balarama então começou a puxar o Jamuna com a ponta de seu arado, dividindo-o em centenas de tributários. Tremendo de medo, a deusa Jamuna apareceu, caiu aos pés do Senhor Balarama e orou por seu perdão. O Senhor deixou-a ir e então entrou em suas águas com suas namoradas para brincar por algum tempo. Quando saíram da água,
a deusa Kanti, presenteou o senhor Balarama com belos ornamentos, roupas e guirlandas. Mesmo hoje em dia, a água do Jamuna corre através de muitos córregos cortados pelo arado do senhor Baladeva, sinais de que ele a subjugou. Enquanto o senhor Balarama brincava, sua mente ficou encantada com os passatempos das gopis. Dessa forma, as muitas noites que ele passou em companhia delas, pareceu-lhe uma única noite. Assim, terminamos o resumo desse capítulo e vamos dar início ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: Ó melhor dos Kurus, certa vez o senhor Balarama, ansioso por visitar seus amigos bem-querentes, montou em sua quadriga e viajou para Nanda Gokula. Tendo sofrido por muito tempo a ansiedade da separação, os vaqueiros e suas esposas abraçaram o senhor Balarama. O senhor, então, ofereceu respeitos a seus pais e eles alegremente o saudaram com orações. Nanda e Yashoda oraram: Ó descendente de Dasharra, ó Senhor do Universo, que tu e teu irmão mais novo, Krishna, sempre nos protejais. Dizendo isto, eles ergueram o senhor Balarama em seus colos, abraçaram-no e molharam-no com suas lágrimas. O senhor Balarama, então, prestou os devidos respeitos aos vaqueiros mais velhos, e os mais jovens todos saudaram-no respeitosamente. O Senhor reciprocou sorrisos, apertos de mão e assim por diante com todos eles, estabelecendo um trato pessoal com cada um de acordo com a idade, grau de amizade e relação familiar. Então, após descansar, o Senhor aceitou um assento confortável e todos se reuniram ao seu redor. Com vozes balbuciantes devido ao amor por ele, aqueles vaqueiros que haviam dedicado tudo a Krishna, que tem olhos de lótus, indagaram acerca da saúde de seus entes queridos em Dwaraka, e Balarama, por sua vez, indagou sobre o bem-estar dos vaqueiros. Os vaqueiros disseram: Ó Rama, todos os nossos parentes estão passando bem. E todos vós, com vossas esposas e filhos, ainda vos lembrais de nós? É nossa grande fortuna que o pecador Kamsa tenha sido morto e nossos queridos parentes libertados. E é também nossa boa fortuna que nossos parentes tenham matado e derrotado seus inimigos e encontrado completa segurança numa grande fortaleza. Então Shukadeva Goswami continuou: honradas por ter a audiência pessoal do senhor Balarama, as jovens gopis sorriram e perguntaram-lhe: Krishna, o bem-amado das mulheres da cidade, está feliz? Acaso ele se lembra dos membros de sua família, em especial de seu pai e sua mãe? Achas que ele voltará ao menos uma vez para ver sua mãe? E será que Krishna, de braços poderosos, se lembra do serviço que sempre lhe prestamos? Por amor a Krishna, ó descendente de Dasharra, abandonamos nossas mães, pais, irmãos, maridos, filhos e irmãs, embora seja muito difícil cortar esses laços familiares. Mas agora, ó Senhor, este mesmo Krishna, de repente, nos abandonou e foi-se embora, rompendo todos os vínculos de afeição conosco. Ainda assim, como poderia alguma mulher deixar de confiar em suas promessas? Como é possível que mulheres inteligentes da cidade confiem nas palavras de alguém cujo coração é tão inconstante e que é tão ingrato?
Elas devem acreditar nele porque sua fala é muito maravilhosa e também porque seus belos olhares sorridentes despertam-lhes a luxúria. Por que se dar ao incômodo de falar sobre Krishna, queridas gopis? Por favor, falai de outra coisa. Se ele passa seu tempo sem nós, então devemos, do mesmo modo, passar o nosso tempo sem ele. Enquanto falavam estas palavras, as jovens vaqueiras lembraram o riso do senhor Chauri, suas agradáveis conversas, seus olhares atraentes, o seu modo de andar e seus abraços amorosos. E então começaram a chorar. O Supremo Senhor Balarama, que atrai a todos, sendo perito em várias espécies de conciliação, consolou as gopis, transmitindo-lhes as mensagens confidenciais que o Senhor Krishna enviara com ele. Estas mensagens tocaram profundamente os corações das gopis. O Senhor Balarama, a personalidade de Deus, residiu lá durante os 2 meses de Madhu e Madhava, e à noite ele dava prazer conjugal às suas namoradas vaqueirinhas. Na companhia de numerosas mulheres, o Senhor Balarama se deleitava num jardim à margem do rio Jamuna. Este jardim era banhado pelos raios da lua cheia e acariciado por brisas com o perfume dos lótus que florescem à noite. Enviado pelo semideus Varuna, o divino licor Varuni escorria da cavidade de uma árvore e tornava toda a floresta ainda mais fragrante com seu doce aroma. O vento levou a Balarama o perfume daquele dilúvio de licor doce, e quando o cheirou, ele foi até a árvore. Lá ele e suas companheiras beberam-no. Enquanto os Gandharvas cantavam suas glórias, o Senhor Balarama deleitava-se dentro do brilhante círculo de moças. Ele parecia o elefante de Indra, o majestoso Airavata, desfrutando na companhia de elefantas. Naquela ocasião, tímbalos ressoaram no céu. Os Gandharvas alegremente lançaram chuvas de flores, e os grandes sábios louvaram os feitos heróicos do Senhor Balarama. Enquanto se cantavam suas façanhas, o Senhor Halayuda, acompanhado de suas namoradas, divagava como que inebriado entre as várias florestas. Seus olhos giravam devido aos efeitos do licor. Inebriado de alegria, o Senhor Balarama usava guirlandas de flores, incluindo a famosa Vaijayanti, e um único brinco. Gotas de suor semelhantes a flocos de neve enfeitavam-lhe o sorridente rosto de lótus. O Senhor, então, convocou a água do rio Jamuna a fim de poder brincar nela. Mas esta desprezou a sua ordem, pensando que ele estava bêbado. Isto enraiveceu Balarama, que por isso se pôs a arrastar o rio com a ponta de seu arado. O Senhor Balarama disse: ó pecadora que me desrespeitas, não vens quando te chamo, senão que só te moves conforme teu próprio capricho? Portanto, com a ponta de meu arado, eu te trarei aqui em 100 córregos. Shukadeva Goswami continuou: assim, repreendida pelo Senhor, ó rei, a assustada Jamuna, a deusa do rio, veio e caiu aos pés de Sri Balarama, o amado descendente de Yadu. Tremendo, ela lhe disse as seguintes palavras. A deusa Jamuna disse: Rama, Rama, ó pessoa de braços poderosos, nada sei de tua bravura. Com uma única porção tua sustentas a terra, ó Senhor do universo.
Meu Senhor, por favor, liberta-me, ó alma do universo. Não compreendi a tua posição como a divindade suprema, mas agora me rendi a ti e é sempre bondoso com teus devotos. Shukadeva Goswami continuou. Logo em seguida, o Senhor Balarama libertou o Jamuna, e tal qual o rio dos elefantes com seu séquito de elefantas, entrou na água do rio com suas companheiras. O Senhor brincou na água a seu pleno contento, e quando saiu, a deusa Kanti presenteou com roupas azuis, ornamentos preciosos e um brilhante colar. O Senhor Balarama vestiu-se com as roupas azuis e pôs o colar de ouro, ungido com perfumes e enfeitado com belos adornos. Ele parecia tão resplandecente quanto o elefante real de Indra. Ainda hoje, ó rei, pode-se ver como o Jamuna corre por muitos córregos criados pelo arado do ilimitadamente poderoso Senhor Balarama. Assim, isto demonstra a proeza dele. Dessa maneira, para o Senhor Balarama, todas as noites passaram-se como uma única noite enquanto ele se deleitava em Vraja, com sua mente fascinada com o encanto e beleza primorosos das jovens de Vraja. E assim terminamos, esse capítulo 65. Podemos verificar aqui nesse capítulo que o Senhor Balarama ele estava fascinado com os encantadores passatempos das belas jovens de Vraja, as vaqueirinhas, gopis. Assim, cada noite era uma experiência totalmente nova, e todas as noites passaram-se como se fossem uma única noite, de tão agradável, A gente, como se diz, nem sente o tempo passar. Então, Balarama e Krishna, quando ele está associado com os seus devotos, com as gopis, com os habitantes do mundo espiritual, tudo é assim, é um contínuo êxtase de amor, de felicidade, de modo que aquilo ali é tão magnânimo que você, vamos dizer assim, que não sente o tempo passar, apesar do mundo espiritual ter a natureza da eternidade. Os passatempos de Krishna, eles se passam assim, como se fosse momento a momento, sempre renovado. E aí um momento é sempre diferente de outro momento. Essa é a natureza da vida espiritual em Vaikuntha, no mundo divino. Já aqui no mundo material, tudo se torna uma rotina assim, meio chata, Tudo parece que está se repetindo, e por isso as pessoas que vivem no falso ego, elas querem sempre mudar as coisas. Elas querem sempre algo diferente, elas não se contentam em estar vivendo uma mesma situação. Essa é uma natureza assim, uma natureza insatisfatória, As pessoas nunca estão felizes por simplesmente estar vivendo no amor de Deus, porque elas estão devotando o seu amor às coisas materiais, e como não há satisfação do espírito, em realmente desfrutar as coisas materiais, eles passam a viver aquela rotina enjoada, que faz as pessoas simplesmente tentarem de obter a qualquer custo algum prazerzinho diferente, que está relacionado também à mente e ao corpo, nem é ao espírito. Mas no mundo espiritual, quando você está ali desfrutando com Krishna, uma eternidade parece um momento, entende? Tem essa característica absoluta que podemos meditar, Sempre renovado, Cada vez que você se encontra com Krishna, que você pensa em Krishna, nos passatempos de Deus, nos sorrisos dele, nos olhares dele de lado, nos gracejos, nos movimentos de Krishna, sempre que você pensa em Krishna assim no mundo espiritual, a sua alma, seu espírito se renova, expansivamente em felicidade a cada momento. É isso que temos que entender, que vamos sentir com Deus lá no mundo espiritual.
E aqui nesse mundo material, a gente vai treinando nesse estágio humano a sentir essas emoções, a aprender, né, qual é, vamos dizer assim, o nosso futuro como espírito relacionado com Deus. Só que esse futuro, ele está aqui agora, dentro do nosso coração, como o Senhor Krishna, ainda como uma semente, né, devocional. E à medida que essa planta da devoção vai aumentando e atinge os pés de lótus de Krishna, e ele saboreia a fruta, né, do nosso serviço devocional, então sentimos a doçura de Krishna. E aí, a partir do momento que você se torna um devoto puro de Krishna, realmente desapegado do mundo material, totalmente associado com essa potência amorosa de Deus, isso você nunca vai se cansar. Você vai sentir assim, essa tendência de querer viver somente esse momento. E é só assim que nós paramos a nossa luxúria, a nossa ambição e o nosso apego por esse mundo material. Da mesma forma, quando um devoto puro está cantando o santo nome de Krishna, né, o Mahamantra Hare Krishna, ele sente prazer inconcebível de repetir aquele nome. Ele não cansa, né? Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele pode repetir 24 horas. E ele vai querer sempre cantar mais, é insaciável. É igual ler os passatempos de Krishna, você começa a devorar a realização desses significados, desses versos dentro do seu coração, quando você está em devoção pura por Deus. Por isso que os devotos puros, ou as gopis, como a gente nota nesses capítulos, elas estão sempre pensando, falando de Krishna, imitando seus passatempos. Não cansam de falar que Krishna levantou a colina de Govardhana. Eles não cansam, porque isso tem um humor que uma pessoa normal não pode sentir. Por isso que uma pessoa que ainda está no falso ego, está cheio de ofensas, né, de sentimentos magoados com o mundo, assim, quando deseja, né, no comecinho, se render a Deus, aí começa a cantar o santo nome, a mente dela é tão impura, contaminada, que ela não consegue fixar a atenção dela nesse processo de cantar o santo nome de Deus, que é a presença do próprio Deus. Isso que temos que entender, né? Então, ao cantar o santo nome de Deus, independente da sua situação atual, você purifica a sua mente, né? Aí você já começa a cantar com a mente purificada. Ou seja, você já começa a cantar no modo da bondade, sentindo a presença de Deus, sentindo o que é isso tudo, você sente o seu espírito, né? E depois você vai para um modo da bondade transcendental, a Shuddha Sattva, né? O modo da bondade pura, que ali você vai cantar as suas japas, sentindo que cada nome que você canta é Krishna mesmo, é a presença de Deus. Então temos que almejar, né? Ambicionar, já que temos ambições nesse mundo material, vamos ambicionar chegar a esse ponto de cantar em amor puro por Krishna. Mas para isso precisamos cantar todo dia, precisamos começar a cantar para purificar nossa mente. Esse é o processo mais simples dado por Chaitanya Mahaprabhu para nós que estamos aqui vivendo em ilusão nesse mundo material. Então Krishna te dá a certeza que ao você seguir esse processo de cantar o santo nome, ou de ouvir a descrição de seus passatempos, você vai atingir essa mentalidade mais sublime, onde você vai atingir, né? Você vai ascensionar a sua energia para atingir esse contato íntimo com Krishna, e daí sua vida, né? Você vai vivendo uma paz interna tão grande e de prazer que o tempo todo você vai estar pensando em Krishna. Isso é o que caracteriza um devoto puro de Deus. Ele não tem mais nada a fazer nesse mundo material, a não ser estar vivendo nessa transcendência de amor por Deus e, como um instrumento divino, levando essa mensagem, né, luminosa, ou recitando o Bhagavatam, ou ensinando o Mahamantra Hare Krishna para as pessoas dessa era, dizendo para todas as pessoas que isso não é religião, não é filosofia, não é nada, é o processo que Deus, em sua forma de misericórdia, né, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que está no humor de Srimati Radharani, está nos agraciando. Então o santo nome é a manifestação da misericórdia de Krishna para todas as almas nesse mundo. E se você, por exemplo, está no falso ego e fica questionando muito, racionalizando, ou com dúvidas, ou hesitando, então você não vai cantar o santo nome e está perdendo essa oportunidade, né? Infelizmente, né? Você não vai querer
se você não purifica a sua mente, você não vai querer se associar mais intimamente com Krishna, né? Você não vai querer ler os passatempos de Krishna ou ouvir, né, alguém que tenha uma realização maior de Deus falar sobre esses passatempos. Então temos que estar sempre, né, prontos para receber Deus e saber que vai ter sim um momento em que você vai se sentir super feliz, tanto nesse mundo material quanto no mundo espiritual, e sua vida vai parecer que é só um momento, né? Você vai ficar 24 horas aqui no mundo material pensando em Krishna e nunca vai se cansar. Isso é o que faz a vida parecer um momento, né? Você vai viver toda a sua vida, 100 anos, como se fosse um momentinho de nada. Assim como na dança da raça, as gopis dançaram, né, em amor assim, completo com Krishna durante uma noite toda do Senhor Brahma, que são 4 bilhões e 300 milhões de anos. Elas ficaram dançando com Krishna, né, lá no mundo espiritual, e quando terminou a dança, elas acharam que era só um momento, né? Nossa, já acabou, né? E passaram-se 4 bilhões de anos. Tal é a natureza desse amor aí de Vrindavana, que estamos compreendendo através, né, lógico, desses passatempos do Srimad Bhagavatam. E aí é muito engraçado aqui também nesse capítulo, né, que quando o Senhor Balarama vai visitar Vrindavana, como as gopis reagem, né? Elas indiretamente falam assim: Krishna não vai vir visitar os seus parentes, não? Será que ele não está com saudade de Vrindavana? Né? Então tudo assim, né? Um modo indireto de falar assim: nós queremos ver muito Krishna, nós estamos loucamente, né, desejosos de ver elas, de vê-lo, né? Mas e tal vai expressando a natureza do coração de um devoto. Ele sempre quer estar com Krishna, ainda mais as gopis, que são os espíritos mais elevados em amor a Deus, né? E aí Balarama, ao elas estarem com Balarama, porque Balarama também é uma expansão de Krishna, então elas também sentem essa afeição, assim, né, conjugal com Balarama, e assim ele desfrutou todas as noites com ela como se fosse, né, um momento. Balarama também, né, tem essa natureza de desfrute igual a Krishna, porque Balarama é a expansão primeira de Krishna. Todas as expansões de Krishna têm essa natureza de desfrute, né, com seus devotos. E aqui também tem esse passatempo que Kalindi, né, a deusa, né, do rio Jamuna, levou uma lição de Balarama, achando que Balarama estava embriagado por Varuni, né, essa bebida nectária que os semideuses ofereceram para ele. É uma bebida feita de mel fermentado, né? E aí ele gosta muito do seu Balarama. E aí a Jamuna, quando recebeu a ordem de Balarama, né? Então Balarama ele não vai até o Jamuna, ele fala assim: Jamuna, você vem até mim, que eu quero tomar banho, né? Deus, né? Tentando tirar um pouco o orgulho da deusa do rio. E ela caprichosamente pensou que não vou fazer isso, ele está bêbado, né? Não reconheceu assim o poder de Balarama. Então, de vez em quando, né, Krishna e Balarama tem que dar uns corretivos nos devotos que não querem seguir suas ordens, né? Porque aqui não é um lugar, né? Um mundo material, um mundo espiritual não são um lugar assim que você pode fazer qualquer coisa, né? Tudo está sobre regras amorosas, tudo está sobre, né, uma direção divina, onde todo mundo tem que seguir, né, o Sanatana Dharma, os seus deveres eternos em relação a Deus, porque você não é Deus. Então a gente pode supor que a pessoa que quer ser Deus é que ela não quer seguir as diretrizes amorosas que Deus estabelece em todos os universos para que o plano dele, né, aconteça de forma perfeita. E dessa forma, né, nessa consideração aqui, Jamuna, né, achou que podia rejeitar a ordem de Deus. Então, imediatamente, quando Balarama vê assim, que seu poder é desafiado, ele falou: como é que é? Você não vai vir aqui não, para eu tomar banho com as minhas amadas aqui? Como assim?
E aí ele imediatamente pegou seu arado e começou meio que despedaçar o corpo, né, do rio, criando assim esses inúmeros córregos, como foi dito nesse final do capítulo, que a gente pode ver hoje em dia, né, como prova desse passatempo, né? O Jamuna é todo entrecortado com vários córregos por causa dessa ira do senhor Balarama. E aí Jamuna ficou, né, na dela, ficou pianinho, como a gente fala, né? E aí veio toda, né, Morocochô pedir assim, perdão ao Balarama, não, porque eu vacilei, porque eu não sabia. Então, Krishna e Balarama, eles sempre dão um corretivo quando os seus devotos começam a sentir orgulho, né, de sua posição espiritual. Então, né, lógico, o Jamuna é um rio de Vrindavana, imagina. Né, o rio que Krishna toma banho com as gopis, né? E da mesma forma a gente pode ver no passatempo anterior que as gopis sentiam orgulho de estar com Krishna. Elas achavam que eram as pessoas mais privilegiadas da existência porque Krishna estava ali dando atenção especial para elas, e aí Krishna desaparecia da vista delas, né? Assim, como assim? Não pode ter orgulho, é só amor puro. E ele fez isso também com Srimati Radharani, né? Quando Radharani, o próprio amor personificado de Krishna teve um orgulho, assim, imediatamente ele também desapareceu da presença dela, né? Mostrando que Deus, ele é autossatisfeito, ele é equânime com todo mundo, mas que nós temos que ter essa posição de servo, né? De subalterno dele. Não querer assim, ser Deus e achar que sendo Deus, aí eu vou me libertar das regras, né? Porque tem pessoas que são muito rebeldes, né? Espíritos que estão sempre desafiando a existência de Deus, e quando a pessoa quer se tornar o próprio Deus, e essa é a maior armadilha da ilusão, então essa aí é a maior ofensa, né, para Deus, né? Então quantas pessoas estão aí querendo se fundir na refulgência de Krishna, ignorando a revelação aqui que Krishna está fazendo, tanto no Bhagavad Gita quanto no Bhagavatam, de que ele é o próprio Deus. Então essas pessoas, elas aparentemente se sentem livres, em paz, felizes, imersas nessa refulgência Brahman, mas aí Krishna vem explicar que essas pessoas vão cair de novo para a situação humana e vão ter que ir trabalhando até ir a esse ponto último, né, da escada de Bhakti, que é a rendição à pessoa absoluta, o Senhor Krishna Satchitananda Vigraha, a forma completa e personificada de toda a existência, consciência e bem-aventurança. E aí, né, voltando lá ao assunto da Jamuna, quando o Sr. Balarama estava para partir, assim, imediatamente, né, a deusa Jamuna, assim, para compensar, adorou e ofereceu, né, roupas azuis, pôs um colar de ouro, né, de ouro em Balarama, ungiu ele com perfumes, enfeitou ele com belos adornos, e assim ele saiu daquele local como, né, aqui dá um exemplo num desses versos, ele parecia tão resplandecente quanto o elefante real de Indra, né, já que nos passatempos aqui fala, né, que o Sr. Balarama era como um elefante no meio das elefantas, né, das gopis. E essa é toda a história, né, que temos que ir assimilando em nosso coração do poder de Deus, né? Não desafie, por favor, o poder de Deus, nem tente enganá-lo, assim, tentando se igualar a ele aqui nessa atmosfera material, porque isso aí não vai dar certo. Você vai sofrer uma terrível reação, né? Já lá no mundo espiritual, não. Lá no mundo espiritual, os servos de Krishna, eles são superiores a Krishna, né? Mãe de Yashoda, imagina, Krishna tem medo de mãe de Yashoda, medo de Nanda Maharaj, então lá tudo é muita doçura, né? Essa qualidade que Krishna tem, da doçura suprema, as suas outras expansões não tem. Então Krishna é muito carinhoso, né? As gopis o dominam completamente, os seus pais são superiores a ele, os seus amigos, né, têm essa característica de considerarem Krishna como igual a eles. Então Krishna brinca com eles, perde as lutas, Krishna carrega os seus amiguinhos nos ombros, né, as suas vaquinhas, os seus bezerros, tudo ali nesse relacionamento de amor.
É isso que temos que ir admirando cada vez mais nesses passatempos e observando em suas expansões pessoais o poder que ele manifesta para criar tudo isso aqui, né? Toda a criação do mundo espiritual é feita pelo poder espiritual de Balarama. E o Senhor Balarama é o Vishnu original. Esse Vishnu agora que está aqui dentro desse universo manifestando tudo é uma expansão de Balarama. E Balarama está criando assim, o cenário onde Krishna manifesta os seus passatempos junto né, com a sua potência de Yogamaya, que torna a situação toda amorosa, onde todos os seres que ali estão participando desses passatempos não consideram Krishna como Deus, mas como o centro do amor supremo de toda a existência. E aí, né, existem relações onde os devotos são até superiores a Krishna. Né? Como assim que Deus é inferior à sua parte? Né? Mas isso aí acontece em Vrindavana por sintomas da atuação do amor divino. Porque o amor, né, não regula ninguém como superior ou inferior. É como se fosse o amor, ele é incondicional. Esse é o amor incondicional supremo, acontece em Vrindavana, onde todo mundo é igual a todo mundo. Todo mundo está encantado pelo amor de Deus e todo mundo quer Krishna, todo mundo só está pensando em Krishna e lá não tem tempo. Né? Tudo, como se fala aqui, é um momento renovado da projeção do seu corpo espiritual. Tudo assim, a cada momento você fica cada vez mais feliz. Isso aí é indescritível para nós que estamos aqui, né? Nos identificando com esse corpo de carne, de osso, de sangue, de bilis, de fezes, né? De mucos, assim, um corpo material assim, que vai adoecer, que vai envelhecer, que vai morrer. Estamos identificados com isso aqui, vivendo uma vida miserável, né, esquecidos de Deus, sem amor a Deus, e mesmo assim, nessa ignorância plena, estamos tentando ser felizes, buscando coisas de natureza material que não tem nada a ver com o espírito, né? São os 3 modos da natureza material se manifestando em diversos elementos, né? Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, e tudo isso vai produzindo essa ilusão que Krishna, né, está mantendo, porque nós queremos isso, né? Por que você está aqui nesse mundo material ainda? Porque você quer. Por que você vai para outra encarnação humana? Porque você está alimentando essa ilusão dentro do seu coração e você não quer saber de se render a Deus. Então Krishna vai fazer o quê? Ele respeita o seu livre-arbítrio, de modo que você tem que tomar uma decisão, tem que ficar consciente. E por isso é necessário ter toda essa sabedoria, né, do Bhagavatam, do Bhagavad Gita, né? E que bom que agora você está aqui ouvindo atentamente essas aulas, né? Ouvindo aqui esses versos. Então isso tudo é muito magnífico, né? E eu fico muito feliz que vocês estejam aprimorando as suas consciências e seus corações ao assistirem mais essa aula, né? Porque a maioria das pessoas não tem nenhum interesse, né? Por isso Krishna diz, né? Machukaha. Não, Machukaha não temos, né? Ele fala, Samahatma Sudurlabha, tais grandes almas, né? Os espíritos, né? Tais grandes espíritos neste mundo, eles se ocupam em cantar meu nome, em ler meus passatempos, em se associar com os devotos, em estar sempre incrementando a vida espiritual em relação a mim. Então isso é o Sri Krishna Sankirtana. E daí ele está dizendo aqui no Bhagavad Gita que é muito rara uma alma que realmente se rende a seus pés de lótus. Prabhupada, imagina um devoto puro de Krishna, enviado diretamente do mundo espiritual para pregar sobre a consciência de Krishna. Ele mesmo dizia, se 1 ou 2 pessoas se renderem a Krishna e se tornarem devotos desse mundo, né, nesse mundo material, eu considero que a minha missão foi completada com perfeição. Então vamos imaginar aí o nível de Kali Yuga, né? Por isso que a gente vê aí muitos devotos ofendendo uns aos outros, tentando diminuir o outro, não respeitando o avanço dele em consciência de Krishna, e assim se formam, né, instituições ou lugares onde os devotos se reúnem
para, no fundo, estarem assim, se degladiando, né? Degladiando assim, em emoções perturbadoras. Essa é a natureza de Kali Yuga. Ninguém escapa, né, dos conflitos, das desavenças, das hipocrisias, porque essa é a natureza de Kali Yuga. Então, nem temos que nos preocupar com isso, porque isso é assim mesmo. Mas devemos, né, tentar dar o exemplo, passar o conhecimento e mostrar que todo mundo, diante de Krishna, assim como Jamuna foi aqui nesse verso, tem que ter humildade, né? Tem que se prostrar aos pés de Krishna e ficar muito feliz quando vê outra pessoa avançando em consciência de Krishna. Essa é a natureza em Vrindavana, né? Em Vrindavana, apesar de todas as gopis desejarem estar com Krishna, elas ficam mais felizes por Krishna estar com outra devota do que com ela. Assim também é Srimati Radharani, né? Radharani, apesar de ser a gopi principal, a principal amada, né, de Krishna, mesmo assim o desejo de Radharani é não estar com Krishna. Ela quer que as gopis fiquem com Krishna. E ao mesmo tempo as gopis, elas não querem ficar com Krishna, elas querem que Radharani fique com Krishna. Entende? Isso é absoluto. Aquilo que parece para nós assim contraditório no mundo espiritual é a normalidade, né? Como que uma esposa de Krishna quer que Krishna fique com o amante dele, né? Não é assim. E a amante não quer ficar com ele, quer que ele fique com a esposa. Então há uma disputa. O amor é essa disputa de tentar fazer o outro mais feliz do que a si próprio. Se você entende pelo menos um pouquinho isso no mundo material, você vai tentar fazer os outros felizes na consciência de Krishna, sem estar muito assim preocupado egoisticamente ou orgulhosamente de ter essa natureza de estar com Krishna. Eu estou com Krishna, eu sou mais elevado, aquele ali é um caído, é uma pessoa que merece ser punida por Deus. E aí ele passa a ser o julgador, né, o bonzão da história. E aí a sua vida espiritual simplesmente vai ser dissipada, né? Ele vai ser destronado da sua devoção por Deus, porque Krishna, né, como nós vimos aqui nesse passatempo, assim como o Senhor Balarama, eles são bem rigorosos, né? Bem rigorosos, assim. Eles não aceitam assim a existência caprichosa de um devoto dele. Então, da mesma forma, né, graças a Deus, Krishna veio aqui como Chaitanya Mahaprabhu, e nesse humor de Srimati Radharani, ele está sendo mais ameno, né, está nos dando mais tranquilidade, no sentido de sermos devotos puros de Krishna, né, de Chaitanya, e aí ele vai perdoando as nossas ofensas de um modo mais ameno, né? Então essa é a natureza de Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna mesmo, e por isso nós devemos adorá-lo aqui nessa Kali Yuga, e também, né, devemos seguir o processo que é fruto de sua misericórdia para nós. Krishna, ele está oferecendo para a nossa vida todas as facilidades. Se você quer continuar reclamando, né, se lamentando aqui nesse mundo material, isso é problema seu. Problema seu, né? Os devotos de Krishna, né, os mestres espirituais todos que estão vindo aqui no mundo, simplesmente estão pedindo para, né, não só na consciência de Krishna, em todas as religiões que têm essa Bhakti Yoga, eles estão falando, amai a Deus sobre todas as coisas, né? Amai em primeiro lugar Deus e sua justiça. E depois, como Deus é o Senhor de tudo e Ele é o amor do seu coração, Ele, como um amigo bem-querente, vai te favorecer, tanto materialmente quanto espiritualmente. Nós temos que ter essa fé, né? Essa fé, né, de saber que Deus já sabe o que você quer antes que você peça a Ele. Essa é a natureza do coração de um devoto puro. Ele não se importa com nada material, mas sabe que no fundo Krishna sempre vai suprir ele de tudo o que é necessário para ele manter a sua espiritualidade, e no fundo do coração do devoto puro é que ele quer levar essa mensagem para as pessoas que estão sofrendo nesse mundo material de uma forma, né, insensata,
simplesmente porque por causa de uma rebeldia ou de uma ignorância que não quer ser assumida de maneira nenhuma, né? Porque as pessoas em Kali Yuga acham que são muito espertos, né? Que são muito inteligentes, que ganhar dinheiro, mulheres, possuir as coisas é sintoma de inteligência, mas isso aí é a coisa mais idiota e tola que existe no coração de uma alma aqui nesse mundo material. Esse sentimento de se apropriar e desfrutar da energia material é o sintoma da pessoa mais ignorante. Por isso que fala, né, que esses ditos senhores do mundo, eles são as pessoas mais caídas. Vão assim, estão vivendo em mundos infernais, né? Vão sofrer muito. São as pessoas mais tolas da existência. Tanto a nível nacional, assim, como em nível planetário ou galaxial, não importa. Todas essas pessoas estão perdidas e por isso devemos levar o nosso amor, o nosso carinho a essas almas. Não assim considerando como inimigos da humanidade, mas como espíritos completamente perdidos, do nível mais baixo e infernal, que vão sofrer muitas vidas após, né, o desencarne dessas formas atuais. E aí devemos manifestar a nossa misericórdia para todos os seres, não julgando, não classificando ninguém, mas, como diz Krishna no Bhagavad Gita, vendo, né, que Ele está no coração de todos os espíritos e que todos os espíritos são partes dele. Alguns estão esquecidos e outros já estão despertos. É essa maneira que um devoto puro olha, né, para as plantas, para os animais, para as pedras, os átomos, em tudo está a presença de Krishna. Então, passando amor aos animais, ou cantando mantra, esse animal está ouvindo, a planta está sentindo a sua energia em relação a Deus. Então, o devoto puro é o melhor amigo da humanidade. Ele está levando toda, né, a energia de Deus para tudo. E quando ele está cantando o santo nome de Deus ali, quietinho, no silêncio dele, Papa Hare Krishna, Krishna, ele está purificando o planeta inteiro. Ele está vibrando o nome de Deus. Então, mesmo em silêncio, mesmo sem fazer nada, o devoto puro ele está dando a maior caridade para o planeta. Enquanto o outro lá está oferecendo milhões de coisas materiais, mas isso aí não significa nada, porque isso tudo vai acabar, o universo vai ser destruído um dia, né? E o planeta Terra é só uma micro poeirinha no universo. Porém, se você der a consciência divina para as almas, elas vão se libertar, imagina, do ciclo de nascimentos e mortes dela. E vão voltar para a posição delas a mais elevada possível. Assim como no capítulo anterior nós vimos, né, que o semideus lá, o rei Nriga, tinha o corpo de um lagarto e por ele ver Krishna, assim, simplesmente ele se libertou imediatamente daquela forma absurda de lagarto. Imagina, ele era um semideus e estava ali vivendo como um lagarto, né? Mesmo sem culpa, né? Mas dentro dos procedimentos que falamos de ofensa aos brahmanas, e aí ao ver o Senhor Krishna, imediatamente ele voltou à forma dele de semideus e Krishna falou, volta agora lá, eu desfruta todas as opulências agora, e ele viveu em serviço devocional a Deus com todas as opulências, com tudo do melhor que tem nos mundos celestiais, e depois voltou para Vrindavana, porque o desejo dele era de um devoto puro, de estar sempre com Krishna. Então lá no mundo celestial ele também estava falando de Krishna. Aqui na Terra nós também devemos falar com Krishna. Então essa é a beleza, né? A beleza desses passatempos. Você vai tendo essas realizações dos humores, né, de Deus com seus devotos, e tudo isso pode ser refletido dentro dessa sua postura, dentro desse corpo material, né? Dentro dessa mente sutil, você vai entendendo a complexidade e também a simplicidade de Deus na relação de que é o que Krishna fala. Simplesmente pensa em mim, renda-se a mim, torna-se meu devoto, adore-me, ofereça-me homenagens. E se você faz isso, pronto, você se desvinculou da energia material. Infelizmente as pessoas estão doentes, são viciadas em desfrutar da energia material e parece que elas têm um certo prazer por sofrer, né? Mesmo que não saibam, né, quando você dá a solução definitiva e a pessoa não quer aceitar isso,
Então ela deve gostar de sofrer. Então temos aí várias vidas para você continuar sofrendo e iludida, né, pela sua insensatez, a sua ignorância de não querer se render a Krishna. Mas se rendendo a Krishna, Krishna diz, quando você está comigo, aí sim eu estou com você. É recíproco, né? E aí voltamos, né, todo mundo em glória, né? Aí tem toda aquela história que os Vishnudutas, né, os Krishnadutas vêm e resgatam a sua alma desse corpo e te levam para o mundo espiritual, porque é assim que é o normal. O normal é você estar lá no mundo espiritual, não é estar aqui nesse mundo material, desafiando Deus. Então vamos despertar, né? Vamos despertar. Pelo menos vamos começar a cantar o Santo Nome com mais atenção, com mais devoção, já que entendemos, né, todo esse processo até agora, nessas aulas que estamos, né, tentando aqui humildemente passar para quem tem interesse. Mesmo que sejam poucas pessoas, esse é o trabalho que tem a ser feito, né? Então a gente não fica medindo a quantidade de pessoas, os likes, os elogios, os fracassos e sucessos. Não é assim. Se você é um devoto de Krishna, você passa o conhecimento e não quer nem saber. Na verdade, você que está desfrutando do conhecimento divino quando você fala o conhecimento divino. Entende? As outras pessoas só estão escutando de acordo com o que elas querem ouvir. E quanto mais avançadas em consciência, mais elas entendem o que você está falando. Se você estiver autorrealizado em Krishna. É assim que funciona. Vamos tentar fazer todo mundo feliz nesse mundo material, principalmente aquelas pessoas que Krishna está enviando para nós. E para isso nós temos que nos iluminar, nos autorrealizar e prestar o devido serviço a essas almas que humildemente estão se apresentando para receber a informação espiritual, assim como Krishna diz lá no verso 34 do capítulo 4, né? Deve se aproximar de uma pessoa que tem o conhecimento espiritual, né, ou o mestre espiritual, fazer perguntas, né, interessantes e servir submissamente a essa alma que está difundindo a consciência divina no planeta. Então você ajuda a essas almas que já estão realizadas em Krishna, que já viram a verdade. Isso também está dito por Krishna, né? Eles são assim porque vivem na verdade. E aí, como você ainda não vive na verdade, você vai tentar ajudar aqueles seres que estão tentando, né, passar essa verdade. Então você vai compartilhar as coisas que eles falam, você vai tentar levar essa mensagem de bom grado a outras pessoas, sem se importar se essas pessoas vão se voltar para Deus ou não, se vão se iluminar, ou se vão, né, desapegar da matéria, não importa, você tem que fazer a sua parte. Todo mundo fazendo a sua parte, isso é o que Chaitanya Mahaprabhu chama de Sri Krishna Sankirtana. Todo mundo unido, cantando, estudando, né, ouvindo os passatempos e levando essa mensagem para todo mundo, criando as condições para que todo mundo possa realmente absorver, né, esse conhecimento absoluto. E a alma vai entender um dia, se ela se manter firme nessa proposta dela, né, de atingir a meta última da realização da nossa vida, conforme é revelada por Deus aqui nesses versos do Srimad Bhagavatam. Ok? Então eu falei demais, às vezes a gente se inspira um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, ou ouçam, né? Porque a gente está colocando aqui agora à disposição na internet. Então é só fechar o olhinho, botar um fone de ouvido, né? E ficar bem atento, né? Tem que prestar muita atenção. Não pode ficar ouvindo as palestras ou cantando o Santo Nome e ficar fazendo outra coisa, né? Isso aí é ofensivo, né? É ofensivo. Então você está cantando o nome, você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo, né? Então essa é toda a dimensão do que Krishna nos pede. Ele fala assim, poxa, me dá um pouquinho de atenção real, e aí eu vou começar a me manifestar no seu coração, porque você só pode receber a atenção de Krishna quando você está completamente atento a Ele. Senão não há vibração correspondente. Entende? Quanto mais puro você vai ficando, mais a pureza de Deus vai se revelando a você, porque Deus é o supremamente puro, Ele não tem nenhum contato com essa energia material.
A sua alma também é transcendental a essa natureza material, mas você está tendo contato com essa energia, então sua mente não está purificada o suficiente. E através da prática você vai elevando a sua consciência até um modo de devoto puro, como se chama. E aí Krishna vai se corresponder puramente com você. E aí você atingiu a perfeição da forma humana. A perfeição de estar aqui na escola do universo material, e você se prepara para voltar para a sua posição real como espírito em relação com Krishna, e vai viver nesse amor expansivo, né, crescente, onde tudo vai ser renovado a cada momento. E aí você começa a experimentar o que é a eternidade do espírito, né, o seu aspecto Sat, ou seja, Satchitananda. Sat significa esse aspecto eterno que você tem, que é do espírito, e não esse aspecto temporário que é o corpo material, que você está se achando que vai morrer, que vai nascer, que vai reencarnar. Então isso tudo é em relação ao falso ego. O espírito não tem nada a ver com isso. É essa proposta que Krishna está nos fazendo, né? Saia dessa dimensão ilusória e caia na real, né? Cante e seja feliz, mesmo agora nesse mundo material. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gauranitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada e a todos os devotos reunidos. Haribol!